Pessoal, vamos começar com o seguinte. O BEM é uma sigla, né, para medicina bioenergética. Então, a primeira coisa eu já queria deixar claro para não confundir, não tem relação com a bioenergética, que é todo um corpo de conhecimento, que é extraordinário, que eu tive a felicidade de estudar também. Mas o motivo do nome, como é algo novo, teria que se formatar de uma forma em que eu pudesse até mesmo validar aquilo que eu estava fazendo. Porque é o seguinte, o nosso sistema nervoso é como se fosse a comunicação do nosso cérebro com o corpo. Por exemplo, como que o seu fígado sabe a função dele? Como que o seu estômago sabe? Como que os seus rins? Da onde vem esse comando? Quem está dando esse comando? Eu era um atleta profissional. Meu trabalho era viver da saúde. Eu tinha uma academia. E eu também sou formado em administração e tinha até um outro emprego extraordinário em Hollywood. E eu estava incomodado demais com a minha performance como atleta, porque eu chegava em finais de campeonatos e eu tinha uma descarga de adrenalina tão grande que a minha força acabava. E eu não tinha força. Então, diferente da história de muitos dos nossos alunos, eu não estava doente. Eu estava, mas era outro tipo de doença. Mas eu fui buscar uma mudança na minha performance. Eu tinha um professor de desenvolvimento humano que falou assim, eu acho que eu conheço uma coisa que vai te ajudar. E até então, lá nos Estados Unidos, é novo todo esse conhecimento. Então, se lá é novo, você imagina que lá só existe desde 1970. Porém, tudo que compõe é antigo. Então, eles tem conhecimento que vem desse corpo de conhecimento, que vem desse. Então, é sempre um desafio explicar para as pessoas o que é. É porque nós não estamos limitados a tratar, por exemplo, uma lesão. Então, se você aparece na minha clínica para me tratar você de uma lesão, eu vou tratar a sua lesão, porque eu vou tratar o seu sistema nervoso. E o seu sistema nervoso é o sistema de comunicação. Então, ele determina o que está acontecendo naquela área. Por exemplo, eu fiz uma live e eu expliquei assim, se você anda sempre tensa, dor no pescoço, na coluna, seus músculos estão tensos, vamos parar para pensar, quem que está dando esse sinal de tensão? Porque uma coisa é você pegar um peso e fazer um movimento, você está conscientemente tensionando aquele músculo com o intuito de desenvolver ele, certo? Agora, você está lá sentada de boa, por que eu estou com todos esses músculos tensionados? Então existe uma parte do sistema nervoso chamado sensorial, que é de sentir. É 80%, 70% sensorial, 30% motor. Motor é movimento. Então existe muito mais fibras que recebem sinais do meio e outra que dá a resposta daquilo que está recebendo. Exemplo, eu vou reagir da mesma forma se eu vejo um gato e um tigre? Ambos são felinos. Porém, se eu ver um tigre, a minha fisiologia muda. E se eu vejo um gato, a minha fisiologia suaviza. Tinha um bichano. Agora, se eu vejo um tigre, pé na tábua. Mas olha só que interessante. Vocês já viram um vídeo de uma criança? Depois eu conto a minha história. Eu já tive um encontro com um urso nos Estados Unidos. Depois eu conto. Eu era pequeno. Mas você já viu um vídeo de uma criança que vê um urso, ela não sabe o que é urso? Ela vai na direção do urso. Você entendeu ou não? Ela não tem consciência que é um perigo. Ela foi na direção do urso, a mãe salvou. O urso olhou e viu um frango, né? Um snack ali. Então, quer dizer, agora nós, como adultos, já aprendemos a nível consciente, com essa parte aqui da frente do nosso cérebro, que tigre e gato são coisas diferentes. Certo ou não? Agora, você tem uma briga com o seu marido. Os maridos já começam. Não, Fernando, pelo amor de Deus. Calma, tô do lado de vocês. No final, você acorda, você vê um tigre ou um gato. Você entendeu o que eu quis dizer? Você acorda, você olha pro cabra e fala, por que eu fiz isso? Então você nota que aquele fator químico que foi gerado na noite passada fez você talvez acordar ainda não tão ok com a ideia do que ele falou, fez, não interessa. Pode ser bobeira, tá, pessoal? Não precisa ser nada sério. Agora, ao mesmo tempo, você acorda de manhã, seja com seu marido, seu filho, alguém na sua casa, dependendo de como está o relacionamento com aquelas pessoas, determina o seu estado de espírito em relação a elas. Estou falando alguma besteira aqui? Não. Dependendo do tamanho da briga,
Eu acordo no outro dia e falo, hoje eu não tenho café da manhã. Hoje eu não vou fazer meu café. Hoje eu, sei lá, bobeira. Mas você entende que isso tem... Então, o cérebro, o nosso corpo, a gente só se sente desse jeito em relação a alguém porque o cérebro está enviando esse sinal para você se sentir assim. Porque a emoção determina o significado. De novo, olha que louco isso. A emoção que ficou gravada. Então imagina que todo mundo no seu cérebro possui uma gaveta, ou imagina um baldinho. Pronto, é mais fácil. Então todo mundo possui dentro do teu cérebro um recipiente. E existem apenas 3 tipos de químicos. Químicos neutros. Você cruza com alguém na rua, oi, boa noite. Segue com o seu dia, né? Neutro. Cruza com alguém na rua, neutro. Existem pessoas que você gosta, cruza sua amiga na rua, oi. Químicos bons. São peptídeos que faz você se sentir bem, sentir acolhido, sentir gostoso. Você cruza pessoas que faz você se sentir bem-vinda. Independente, sabe, bem-vinda na vida. Ah, bom te ver. Nos Estados Unidos é até comum falar, é tão bom te ver. Agora, tem pessoas que você vê e você já... Então, significa que aquele químico está adicionado àquela pessoa. Então, você acredita que é como se você estivesse também produzindo uma fisiologia para se defender de um tigre? E é isso que eu queria que a gente tirasse dessa noite, que é o seguinte: o nosso sistema nervoso, é muito fácil de saber isso, isso vai empoderar você para tomar decisões no seu futuro. Independente de você fazer ou não aprender sobre bem, é importantíssimo saber esse conhecimento, que é assim: o seu corpo funciona apenas em uma de 2 formas. Primeira, sobrevivência. O nome é luta ou fuga. É o nome. Fight or flight response. Resposta de luta e fuga. Ao longo do dia, nós estamos nesse estágio em uma determinada, vamos dizer assim, intensidade. Alguns de nós mais, porque o trabalho demanda, e alguns de nós menos, porque o trabalho não demanda essa energia. Tudo bem? Esse é o nome, tá, pessoal? Luta e fuga é o nome de verdade, não é inventado, não. E quando você relaxa, você começa a migrar para o modo reparo, descanso, digestão, autorregulação, autocura, sono. Então, você imagina que existem 2 níveis aqui. Então, o luta e fuga pode estar muito luta e fuga, vou matar alguém hoje. Pode estar pouco luta e fuga. Um coicezinho. Todo mundo aqui já deu um coicezinho em alguém. Agora, você pode estar super relaxada. Vamos falar, isso acontece mais com mulher do que com homem, porque a mulher é mais sensorial do que o homem até. Quando você está bem e feliz, eu não vou nem dizer apaixonada, mas está muito bem. Não é verdade que é difícil alguma coisa te incomodar? Você está super feliz? Você nota que daí você é capaz de sobrepor os estresses? Apaixonada, então você não vê mais problema, não tem problema, acabou os problemas do mundo. Uma pessoa apaixonada, você sabia disso? Não existe problema. Não é muito bom isso não, depois eu explico o resto. Se eu sei que você está falando, rapaz, vou me apaixonar. Não é bem assim. Depois a gente conversa o resto dessa história. E que ele é novo, que ele já pensou, rapaz, eu quero me apaixonar. A primeira coisa que ele pensou, que eu vi ele pensando isso. Calma, não é bem assim. Segura a mão aí. Então, a gente sobrepõe, a gente não vê problema. Agora, vamos dizer o oposto. Quando a gente está pé da vida com algo, nada dá certo, a gente só vê o pior em tudo e todos. E a vida da gente passa a ser um problema, depois de um problema, depois de um problema. Agora, vamos lá. Eu atendo aqui no Brasil desde 2012, lá nos Estados Unidos desde 2009. Eu nunca conheci um paciente, nenhum, que estava com uma doença crônica, deu um nome aí, que ele não tinha passado por um trauma alguns meses antes, ou pequenos traumas recorrentes, sem nenhuma exceção. Cadê essa estatística na TV? Agora você já viu médicos aparecendo falando, seu problema é emocional, criatura. E a pessoa, como assim? Emocional? Ué, emocional significa a química do seu corpo. As emoções determinam como o seu corpo funciona. Se o seu corpo tem muito cortisol, o que vai acontecer? Vai inflamar. Então, se eu começo a ter controle da química do meu corpo,
eu tenho controle da minha saúde. Eu acho que da saúde é uma boa ideia, né? Ter controle da nossa saúde. Só que, vamos dizer que você está aqui hoje e a sua saúde está boa. Daí você fala, grande bosta, minha saúde está boa. Mas não, você pode falar, não tenho dor, não tenho nada. E aí? Olha o nome do nosso curso. Sinta-se bem agora. Deixa eu explicar o porquê. Qualquer pessoa que você pegar normalmente e falar assim, você tá com essa cara, você tá feliz, o que aconteceu? Recebi um aumento, alguma coisa melhorou, alguma coisa externa teve que acontecer para você dizer, eu tô bem. Por quê? Porque isso aconteceu. E daí você vai falar, uau, show, legal, né? Algo bom aconteceu. A proposta nossa, por incrível que pareça, por mais que eu sou professor de uma técnica, existe um mundo de filosofia por detrás da técnica, porque o que eu mais amo ensinar é que a pessoa pode se sentir bem antes de ir para as férias, antes do aumento, antes e não apenas quando acontecer, que é o padrão que nós falamos que é normal. É normal. Não, normal o quê? Eu não tô bem porque as coisas estão indo mal. Então, criatura, só que se você não ficar bem, primeiro, talvez você... Eu tava numa viagem, a gente organiza, de tempos em tempos a gente vai pro Egito mostrar a fabulosidade daquela cultura. E o nosso grupo, como eu tenho experiência com esses assuntos, eu ensinava o que a gente estava vendo. Olha o que a gente está vendo. Então todo mundo ficava, nossa... E já o turista tá vendo pedra. A energia deles era outra, totalmente outra. E a gente estava emocionado olhando para a pedra. Todo mundo olhando, o que é o problema desse grupo? Feliz à toa aí. Então era a ideia do Sinta-se Bem Agora é o seguinte, você não vai esperar a sua cura acontecer para você se sentir curada. Você não vai esperar o amor aparecer para você se sentir amada. Você não vai esperar um aumento para se sentir abundante. Tudo é feito de uma forma, e quando a pessoa fala assim, quando eu aposentar, eu falo, cala sua boca. Quando eu aposentar, você tá doida, mulher? Quem que quer fazer esse negócio de aposentar não cai no golpe. É a pior coisa que você faz é aposentar. Você tem que encontrar alguma coisa que tenha significado, que faz sentido fazer. Não falar, quando eu aposentar... Eu falo, olha, já começa a pensar então numa transição para outra coisa, porque você não quer isso. Eu tenho um aluno que ele foi tenente da Rota. Já ouviu falar da Rota de São Paulo? Você imagina o que esse cara já viu? Não, você não imagina. De verdade, você não imagina. Você não quer imaginar, né? Certo. Tá. Você sabia que o índice de suicídio em policiais aposentados é uma coisa assustadora que ninguém nem fala? Vou te dar outra informação que você não sabe. Eu tenho 5 alunas freiras. Caso você tenha algum medo que isso aqui não é de Deus, você já sabe o que é. Se as freiras estão com nós, você não pode estar contra, tá certo? Então pronto, já tiramos isso do caminho. Tem 5 freiras, já tivemos 2 padres estudando com a gente. Uma dessas freiras, virou uma, irmã minha, queridíssima. E ela foi a primeira a vir. Ela tinha umas 6, 7 condições crônicas. E ela veio numa aula dessa em São José dos Campos e viu uma senhora melhorar de fibromialgia aqui na frente de todo mundo. Daí ela falou assim, pediu para conversar comigo no final, eu sentei com ela, Fernando, eu tô maravilhada. O que aconteceu hoje? Eu tô assim impressionada. O que você fez? Eu falei, irmã, é como se fosse uma oração. Eu tenho que falar a linguagem dela. É como se fosse uma oração. Olha a humildade desse ser. Sabe o que ela falou para mim? Você não me ensina a orar porque as minhas orações não estão funcionando. Não. Isso é humildade de alguém que... isso é uma pessoa espiritualizada. Ela falou assim, as minhas orações não andam funcionando. E ela era engraçada. Então ela falava assim, eu me ajoelho na frente do Altíssimo e ele não me ouve. Eu achava bonitinha ela falando isso. E eu falava, não é isso, irmã, acho que você está falando a linguagem errada. Daí ela bugou. Linguagem errada? Eu falei, irmã, Deus não ouve o que você está dizendo, Ele ouve o que você quer dizer. Daí o olhinho dela até brilhou. Daí eu falei assim, por que você faz isso, irmã, para orar? Ela não sabia. Não falaram na escola de freiras. Só mandaram a gente fazer isso. A senhora não sabe? Não. Então deixa eu contar para a senhora. Isso aqui significa as minhas emoções. Isso aqui significa os meus pensamentos.
Então, quando eu oro, eu tenho que certificar que os meus pensamentos e as emoções estão em congruência, porque senão a oração não funciona. A freira congelou, porque ela, bingo, agora eu entendi porque às vezes as orações não funcionam. Eu fico pedindo só pro Santíssimo, o Santíssimo fica olhando para mim falando, só pede, nem um agradecimentozinho. E você acredita que a chave nossa, no início do seu conhecimento aqui, são duas emoções que a gente ensina como você praticar com exercícios: perdão e gratidão. E não tem nada a ver com religião. São atos de inteligência emocional. Agora, você vai falar assim, já ouvi falar de perdão. Eu fiz um dia, eu perdoei um dia alguém. Não, mas tem que ser feito diariamente. Você não quer carregar com você. Agora, quando a gente não perdoa, sabe como a gente aparece na vida dos outros? Com um monte de bagagem. Na vida de uma outra pessoa, na vida das pessoas à nossa volta, cheio de bagagem, lotado de bagagem, que são as pessoas, as circunstâncias que a gente carrega com a gente. Por que a gente não perdoa? Porque a gente acredita que perdoar é concordar. Perdoar é tão grande, que significa que você não precisa que a pessoa faça o correto. Você assume o peso de fazer o certo, não, tá tudo certo. É tão poderoso que a gente não tem nem noção. Eu dou aulas também de filosofia e na semana passada fiz a aula e no final da aula eu coloquei um vídeo que contando é fácil. Se você ver, talvez você não aguente o vídeo. O vídeo é sobre um serial killer americano que matou 50 mulheres. 50. E que ele está sendo julgado e no dia que ele vai receber a sentença, nos Estados Unidos vai as famílias assistir. Masoquista, a galera vai tudo lá ver e xingar o cara. Sério, uma atrás da outra. Então o vídeo é curto, obviamente, mas é uma atrás da outra as famílias. Eu quero que você apodreça no inferno. Eu quero que você morra, eu quero que você sofra. Todo mundo falando isso. E o cara, durante o processo todo, tá, pessoal? Não sei se vocês já viram em filme, ficam desenhando o cara, filmam o cara, e a fisionomia dele é assim, ó. Todo mundo falando uma coisa pior que a outra, o cara assim, ó, sem nenhuma mudança de expressão. Daí aparece um senhor. Parecia o Papai Noel. Barbudão, feitão, chegou assim no microfone e falou assim: Senhor blá, o nome do cara. O senhor tornou quase que impossível praticar aquilo que eu aprendi, que é o perdão. Mas, se eu acredito em tudo aquilo que eu ensinei, eu tenho que te perdoar. Foi a primeira vez durante o processo inteiro. A fisionomia do cara começa a mudar na hora e ele começa a chorar. Agora, eu sei o que você está pensando. Pô, eu ia estar lá, eu ia xingar também. Lógico, todos nós iríamos fazer isso. Por quê? Se tivesse acontecido com a gente, né? Agora, você imagina, pessoal, que quando a gente faz isso, quando a gente ataca o que está acontecendo com a mesma energia, a gente se transforma naquilo, né? A gente entra na energia daquilo. Então, quando eu tô com um problema, eu tenho a tendência de agradecer. Estou com uma úlcera! Não, a gente... tô com uma úlcera. Eu te contei que eu tô com uma úlcera. Você cruza alguém e fala... E a galera que não pode comer glúten? Não pode ver outra pessoa para contar. Eu não posso comer glúten. Como se fosse um status. Eu não posso comer glúten. Você já viu essa galera do glúten? Não. Eu não posso. Eu sou diferenciada. Não pode ver alguém que conta. Lactose, então. Mas o que você come? As duas melhores coisas do mundo. Pão e queijo. Tá doido? Professor, você não vai me falar que o problema não é o glúten. Não, não é. Eu aposto. Não é lactose? Não, não é lactose. O problema é um sistema enfraquecido. Você já foi na França? O que eles comem lá? Só queijo. O dia inteiro. E anda com baguete no vão do braço ainda. Foi terrível isso, né? Mas você imagina. E come e tá todo mundo feliz. Na Itália, então você vai falar que o problema é isso? Não. O problema é um sistema enfraquecido. Não tem como ter úlcera. É impossível. A úlcera só vai existir num ambiente onde existe ácido clorídrico e não tem comida. O seu corpo é burro? Não. O seu corpo não é burro. Ele faz exatamente aquilo que você tá mandando ele dizer. Então o seu corpo tá precisando de um novo dono. Você não tá cuidando direito desse negócio. Então você precisa aprender sobre essas coisas para você não condenar. Então o que eu fiz com aquela irmã? Eu pedi para ela: irmã, comece a agradecer tal condição. Ela fez o exercício com o sentimento de gratidão.